Donald Trump disse com todas as letras que quer tomar Cuba. A ilha vive atualmente um dos momentos mais delicados dos últimos anos. Sem o fornecimento de petróleo, que chegava por meio da Venezuela, um apagão deixou mais de 11 milhões de pessoas completamente no escuro. A crise energética se aprofunda em todo o país. Mas o problema vai muito além da falta de luz e de combustível. O embargo econômico em Cuba completa, em 2026, 65 anos de vigência. Com Donald Trump, o boicote atingiu níveis dramáticos, abrindo margem para uma crise humanitária que afeta áreas como alimentação, saúde e coleta de lixo. Isso tem impactado diretamente a continuidade do governo de Miguel Díaz-Canel, o primeiro presidente não guerrilheiro a assumir o controle do país desde 1959. Díaz-Canel nasceu depois da Revolução Cubana e ascendeu ao poder pela estrutura burocrática do Partido Comunista. Ele sofre pressão dos Estados Unidos para entregar o cargo. Sexta-feira, 20 de março de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais informação da atualidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em Detalhes. E aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com o consultor político, Amaury Chamorro. Amaury, é um prazer te receber mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gabi. Para mim é uma honra sempre estar com você, batendo papo sobre a nossa América Latina e sobre o mundo. É um prazer sempre te receber também. Eu já quero começar te perguntando sobre essa situação em Cuba, se há um paralelo que a gente pode fazer com o sequestro do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, que aconteceu em janeiro, e aí, consequentemente, um interrompimento, um corte do petróleo venezuelano, que supria metade das necessidades da ilha. Isso empurrou Cuba para esse cenário que a gente está acompanhando agora, é um cenário gravíssimo de apagões totais, 15 horas até, a gente pode falar aqui, chegando esses apagões, um colapso de serviços básicos. Se você puder descrever um pouco a situação atual, de momento, em Cuba e o que nos levou a essa situação mais drástica. Bom, Cuba sofre há mais de 60 anos de um bárbaro bloqueio econômico e financeiro dos Estados Unidos. Ou seja, qualquer empresa estrangeira, independente da sua origem, que tenha negócios com a ilha, ela pode ser sancionada pelos Estados Unidos. Qualquer empresa que comercialize com a ilha, ou seja, vou vender comida, eu vou vender remédios, ou de repente vou enviar um navio com turistas, né? Ilha do Caribe tem uma capacidade de receber turistas muito grande, também vai ser penalizada. Ou seja, há constantemente, desde os anos 60, quando Cuba consegue a sua independência, digamos assim, dos Estados Unidos, derrubando o governo do Fulgêncio Batista, a ditadura de Fulgêncio Batista, imediatamente os Estados Unidos acabou implementando esse bloqueio. Apesar disso, Cuba sobreviveu durante muitos anos. Por quê? Porque conseguia negociar e ter uma relação comercial com os países chamados do Bloco Socialista, ou seja, a União Soviética, a Bulgária, a Hungria, todos os países do leste europeu. Quando cai o Muro de Berlim, quando acaba a União Soviética, final de 1989, Cuba inicia um processo muito difícil econômico conhecido como o período especial, ou seja, um processo de desaceleração da sua balança comercial e uma dificuldade muito grande de conseguir tanto comida como conseguir, de certa forma, recursos para você poder subsistir como Estado. O presidente Hugo Chávez ganha a eleição em 1998, então a gente tem mais ou menos quase 10 anos passando por esse processo chamado período especial, onde Cuba volta a se restabelecer economicamente e, além disso, houve um pequeno momento na história de Cuba e Estados Unidos, quando o presidente Barack Obama visita a ilha, e a partir disso você normaliza minimamente as relações entre ambos os países e se reativa a indústria do turismo em Cuba, o que melhorou a situação econômica.
bom, a gente sabe, o Donald Trump ganha a eleição e a situação se inverte totalmente. Então, sempre que existir, Gabi, uma análise sobre Cuba, ou quando a gente lê as notícias sobre Cuba, a gente não pode apenas olhar que o país vive uma crise econômica, de que há um processo de desabastecimento, de que há falta de energia elétrica, há falta de comida. O que a gente tem que analisar é que Cuba é vítima de um bloqueio feroz dos Estados Unidos há 60 anos, que acabou afetando, obviamente, a situação do país, agora que também, a partir da iniciativa dos Estados Unidos de ter sequestrado o presidente Maduro e ter colocado uma arma na cabeça do governo venezuelano, nesse momento você tem um impedimento, digamos, de envio de petróleo, envio de recursos hidrocarburíferos para a ilha, que depende desses recursos para poder manter o seu sistema elétrico funcionando, já que Cuba praticamente não tem hidroelétrica. Toda a sua energia elétrica funciona através de termoelétricas, ou seja, precisa de diesel. Excelente essa explicação, Chamorro, porque eu até ia te perguntar qual é a diferença do que a gente está assistindo agora em relação à crise dos anos 90, esse período especial que você explicou agora. E você vai além, você fala dos mais de 60 anos de embargo, né? Tem um acumulado também dessas décadas ao longo dessa história para a gente assistir o que está acontecendo agora. E tem essa proibição do Trump, que qualquer país venda combustível a Cuba, senão vai sofrer embargo, enfim, tem uma embargo não, sanções, né. Sempre houve sanções por parte dos Estados Unidos, mas agora parece que a pressão contra o presidente de Cuba, o Miguel Dias-Canel, ganhou outros contornos, no fim das contas. Parece que é uma tentativa de gerar uma catástrofe humanitária, talvez, para forçar uma saída. Como é que você está lendo, essa diferença em relação a esse período que você explicou e essa pressão atual do governo Donald Trump contra Cuba? A situação hoje é muito mais complexa, né? A gente já vive quase 30 anos depois do que foi o período especial, a gente volta a ver Cuba passando por um processo de tentativa de afogamento da economia do país. Então, claro, os recursos há 30 anos atrás e as condições, mais do que tudo, emocionais do povo cubano para suportar um processo de um embargo tão feroz, agora é diferente. Claro, Cuba, já depois de todos esses anos, também você teve um processo de migração, ou seja, grande parte da população cubana foi embora da ilha, muitos deles com parentes que moravam tanto na Europa como nos Estados Unidos ou alguns países da América Latina. Então, essas pessoas foram embora e, de alguma maneira, como quase todos os países do nosso continente, eles enviam dinheiro, como foi o caso do Equador, da Colômbia, a gente tem também todos os países da América Central, também da Venezuela. Esses migrantes, pessoas que moram fora do país, enviam dinheiro aos seus parentes dentro da ilha para tentar subsistir numa economia absolutamente afogada. Agora, há uma coisa importante, Gabi, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é que Cuba é uma potência mundial na área de saúde e na área de ciência e tecnologia. Apesar de você viver dentro desse bloqueio. Por quê? Porque Cuba investiu durante muito tempo no processo de desenvolvimento humano científico da sua população. Por isso que Cuba enviava médicos e medicina para diversos países do mundo, inclusive o Brasil. O programa Mais Médicos, na sua primeira etapa, no governo Dilma, ele foi basicamente assistido por médicos cubanos que conseguiram, mais de 30 mil médicos que conseguiram atender a população brasileira. E também durante a pandemia, Cuba vendia e fornecia para diversos países do mundo as vacinas criadas, desenvolvidas pelo Estado cubano para enfrentar o Covid. Então, Cuba não tem recursos naturais. A gente tem que entender, então, como é que o país não consegue ter comida. É porque Cuba, primeiro, como eu te disse anteriormente, não tem recursos naturais, ou seja, lá você não tem petróleo, não tem gás, não tem ouro, não tem diamante, basicamente não tem nada que possa ser vendido em termos de commodity. Cuba era um dos maiores produtores e exportadores de cana-de-açúcar no mundo, mas depois da crise do primeiro período especial você tem um desmantelamento, aí desmontou praticamente essa produção açúcar-alcooleira, né, de Cuba, e a grande produção de açúcar também fez com que parte produtiva do solo cubano ele se desgastou. Então você não tem uma capacidade instalada dentro do país de terras para você poder produzir comida suficiente para a sua população. E eu te conto mais uma coisa que é muito importante entender sobre Cuba. Cuba sequer tem praticamente nascentes de água doce. Cuba depende de que passem furacões ou tempestades, tornados na ilha anualmente, para que os rios e os lagos voltem a se encher.
Ou seja, a gente tinha aquela bica de água doce, uma coisa que a gente está muito acostumado no Brasil, que você faz um buraco e sai água da terra. Em Cuba praticamente não existe isso, nunca o país teve. Então, a situação dos recursos naturais é muito adversa em relação ao que é o Brasil. Então, você depende realmente dessa relação comercial que Cuba deveria ter normalmente com qualquer país do mundo. Então, a tentativa do governo dos Estados Unidos é justamente conseguir gerar um caos interno a partir da fome, a partir da falta de serviços, a partir de um colapso do sistema de saúde, para que a população seja a encarregada, digamos, de derrubar a Revolução Cubana. Só que isso é muito difícil de acontecer, porque o povo cubano, de certa forma, sabe, depois de 60 anos do triunfo da Revolução, sabe da tentativa dos Estados Unidos, não só de um bloqueio econômico para destruir a sua sociedade, mas também da tentativa de assassinato dos seus presidentes. Então, o povo cubano não é que, eu vou virar chave, então deixo de ter um governo próprio, nosso, autônomo, para aceitar o que os Estados Unidos querem para o nosso país. Isso não vai acontecer. Isso é muito importante, né? Esse sentimento do povo cubano, eu acho que é fundamental você trazer aqui também. E tem até um efeito Trump na América Latina, né? Com aliados. Depois eu vou falar, claro, dos países que estão oferecendo ajuda de alguma maneira. Mas tem os aliados da extrema-direita, né? Costa Rica, Equador, que romperam relações com Cuba. Isso também são consequências dessa aliança da extrema-direita, alinhamento também a Washington, aos Estados Unidos. Basicamente, Gabi, para você ter uma ideia, todos os anos se vota na ONU, na Assembleia Geral da ONU, a crítica à sanção dos Estados Unidos como país que acaba tentando enforcar a economia cubana. Ou seja, o bloqueio econômico ele é votado. Quase todos os anos, só 2 países não votam a favor do fim do bloqueio econômico: Estados Unidos e Israel. Inclusive, países de direita votavam constantemente pelo fim do bloqueio, mas há uma radicalização da diplomacia dos Estados Unidos. Por exemplo, a ministra de Relações Exteriores da Argentina foi demitida justamente porque, apesar do governo Milei, na Assembleia Geral, a Argentina votou favorável ao fim do bloqueio. Então, há uma situação complexa, já que Cuba depende dessa solidariedade nesse momento, porque não é apenas uma questão de eu vou fazer comércio, é uma questão de que não há possibilidade de fazer comércio, porque inclusive o sistema bancário internacional não permite que Cuba possa fazer um pagamento ou possa receber algum tipo de pagamento, seja um CPF ou um CNPJ cubano. Então depende nesse momento da solidariedade dos países como o Brasil, como o México, o próprio Vietnã, a China, a Rússia estão enviando ajuda, e o México tem sido fundamental para que o país tenha não só acesso ao petróleo, mas também tenha alimentos, né? E os Estados Unidos tem uma questão simbólica com Cuba, né? Cuba é um país que fica a menos de 300 quilômetros de Miami, e você, dentro daquela que seria a área de maior influência dos Estados Unidos, triunfou uma revolução socialista que, de certa forma, cumpriu com aquilo que ela tinha inicialmente se proposto, acabou com o analfabetismo, deu comida para todo o país, desenvolveu a academia, desenvolveu a educação, a saúde, os melhores sistemas de saúde do mundo. Só que, claro, os Estados Unidos e o capitalismo não poderiam permitir, então, que um modelo socialista triunfasse. Já chega a China. Então, não pode ser que aqui, dentro do nosso território, da nossa área de influência na América Latina, no Caribe, a gente tenha um país que sobreviva com um modelo que se antepõe ao capitalismo, ao neoliberalismo agora. Então, Cuba, por isso que ela está tentando ser massacrada pelo governo dos Estados Unidos, para mostrar simbolicamente ao mundo que uma revolução socialista não pode triunfar e que os Estados Unidos não permitirá que isso aconteça na sua fronteira. Você citou aí já algumas ações, né, por parte de alguns países, até o próprio Brasil vinha sendo pressionado para isso. O governo Lula está enviando mais de 20 mil toneladas de alimentos, de medicamentos, numa ação parecida com a do México também. O México depois acabou sofrendo pressão, suspendeu embarques de petróleo. Tem alguns comboios internacionais também, ativistas, para tentar levar algum tipo de ajuda humanitária. Você citou também os navios russos, né, que levaram agora, o que pode ser, acho que um alívio temporário, né, Amaury, de combustível. Mas até Moscou e Pequim, eles não estão dispostos a comprar uma briga tão direta com os Estados Unidos. Então, parece que tem um teto até onde eles estão dispostos a agir.
O que poderia ser feito de mais efetivo, né? Como é que os países podem pressionar contra esses embargos na sua avaliação? Porque na ONU, por exemplo, é um bloqueio que até o equivalente a uma distribuição de mantimentos da ONU para vítimas de desastres, né? De furacões, por exemplo. Então, a comunidade internacional deveria ter algum tipo de dever, talvez moral, né? De exigir o fim dessas sanções por razões humanitárias. É isso que a gente está vendo. Só que existe uma inação muito grande. Se a gente olhar o caso de Gaza, por exemplo, que é uma situação de massacre, também não foi feito o suficiente, né? Então, como que se pensa numa alternativa, imaginando, parece que Cuba está sozinha diante de tudo isso? A sua frase ela é fundamental, Gabi. Cuba parece que está sozinha. E é engraçado porque Cuba ela foi responsável pela liberação, pela independência de quase todo o continente africano nos anos 60 e 70. Cuba enviou mais de 400 mil pessoas para a África, entre médicos, professores e combatentes, para ajudar os países africanos a se independizarem da Europa. Olha, quase não, basicamente 100 anos depois, mais de 100 anos depois da nossa independência, os países africanos ainda dependiam, ainda eram colônias europeias e foi o Estado cubano, a Revolução Cubana, que ajudou e viabilizou essa independência. O mundo ele precisa tomar uma decisão política de acabar com essa função, digamos, ou esse medo que os Estados Unidos implementa no planeta, já que ele se autoconsidera polícia do mundo, o Ministério Público do mundo e a Justiça do mundo. Ou seja, os Estados Unidos eles denunciam, eles julgam e ao mesmo tempo eles atacam como se eles fossem a polícia do planeta para estabelecer o que seria a liberdade e a democracia. Isso é uma falácia. Não é aceitável que os Estados Unidos e também a União Europeia, como capacho dos Estados Unidos, porque eles fazem absolutamente tudo aquilo que o governo norte-americano tem dito nas últimas décadas, depois da Segunda Guerra Mundial, você isolar um país e você tentar matar a sua população, eu tomo as suas palavras, essa analogia com Gaza, porque o que estão tentando fazer em Cuba é exatamente uma massacre, um genocídio, para determinar o futuro do seu país, sendo uma decisão que seja tomada em Washington, não mais em Cuba. Então, a população, o mundo, ele deveria entender, e aí sim os seus estados tomarem decisões soberanas, de romper com esse bloqueio, de não ter medo desse enfrentamento com os Estados Unidos, enviando não só ajuda humanitária, mas criando uma condição de que Cuba tenha capacidade de sobreviver financeiramente. Cuba tem diversas fontes de renda que poderiam ajudar o país a seguir adiante. Não só o seu desenvolvimento científico na área de saúde, na área de medicina, que é uma referência mundial, mas também a potencialidade de Cuba como destino turístico, que poderia ser um dos países que mais receberiam turistas no planeta, já que está muito perto dos Estados Unidos, está muito perto também da Europa e é um paraíso dentro do Caribe, e com toda a sua história também, uma história da colonização inclusive europeia, através da Espanha, depois a Guerra da Revolução, o triunfo da Revolução Cubana, que também são elementos culturais que permitem a ilha ser um atrativo turístico. Porém, os Estados Unidos não permitem, inclusive nesse momento, de maneira mais contundente agora, que Cuba possa ter e receber turistas. Inclusive, se você viaja para Cuba, eles te dão um papel para você não ter um carimbo no seu passaporte, para que no caso de você viajar para algum país, eles não saibam que você visitou a ilha. Olha que barbaridade, mas essa é a realidade que se enfrenta. Então, isso só vai ser finalizado, isso só vai ser vencido, digamos assim, se a comunidade internacional decidir que os Estados Unidos não são mais a polícia do planeta. E isso, claro, também as retaliações, os medos de maneira geral que os países possam ter, têm que ser enfrentados. Não é justo que um povo inteiro, que um país inteiro, assim como foi com Gaza, continue sendo massacrado através da via econômica e agora também, inclusive, a gente vê o governo dos Estados Unidos fazendo ameaças militares sobre a possibilidade, inclusive, de invadir a ilha, né? Mas sabem que militarmente isso é muito difícil. Exatamente. O Trump disse, para abrir aspas aqui para ele, que seria uma honra tomar Cuba e que ele pode fazer o que ele quiser com a ilha. Eh,
Eu queria te perguntar, assim, o que que você acha que é o real interesse nesse caso, né? Porque acho que me parece que mostrar que pode fazer uma intervenção como fez com a Venezuela, sequestrar o Nicolás Maduro, mas o cenário aqui é diferente, né? Por que que os Estados Unidos enxergam tanto que Cuba seja essa ameaça? Qual é o interesse dos Estados Unidos nesse caso? Há três fatores predominantes nesse processo. O primeiro que a gente tem que entender é a simbologia, o que Cuba representa. Uhum. Aquele rosto do Che Guevara durante perdão, o processo de enterrar um grupo de pessoas que foram assassinadas num atentado terrorista dos Estados Unidos. Então ele foi no enterro dessas pessoas, aquela foto que foi tirada, ou a vitória de Fidel chegando com Camilo Cienfuegos, junto também com Raul, a La Havana depois da vitória, que inspirou as esquerdas do mundo, que inspirou diversos movimentos estudantis e demonstraram que os Estados Unidos e o capitalismo podem ser vencidos. Aquilo ali é uma marca que tem que ser apagada, tem que ser dizimada da história da humanidade para os Estados Unidos. Porque aquela simbologia, aquela força persiste até hoje, ela é uma ameaça à estrutura simbólica dos Estados Unidos. Então é importante não permitir jamais que aquilo seja vitorioso. Primeiro é isso. Segundo, há uma pressão interna nos Estados Unidos, aí a gente tem que entender um pouco da dinâmica eleitoral, que é exercida pela Flórida. O estado da Flórida, que é um dos principais estados que elegem um presidente da República, é um estado que recebeu basicamente todas as pessoas que foram embora de Cuba depois do triunfo da Revolução. Também é um estado que recebe basicamente grande parte da oligarquia da América Latina e dos setores mais conservadores que moram nos Estados Unidos. De lá, por exemplo, é o Marco Rubio. Marco Rubio, o secretário de Estado, ele é filho de um casal que sai de Cuba depois do triunfo da Revolução. Então, há um ódio visceral deles com Cuba, que também querem acabar com o governo cubano, porém, eles querem, a troca disso, deles manterem essa pressão, eles apoiarem e votarem pelos governos dos Estados Unidos ou para darem maiorias no Congresso ou de alguma maneira dar a vitória presidencial. Vamos lembrar que o Bush ele só consegue se reeleger porque o irmão dele viabilizou a vitória através do que depois foi reconhecido como um roubo da eleição no estado da Flórida, quando ele era governador. Então essa presença desses grupos mais conservadores, inclusive células terroristas dentro dos Estados Unidos que atingem Cuba, a base deles é Miami. E o terceiro importante fator é um fator jurídico. O governo dos Estados Unidos ele alega, desde o triunfo da Revolução, quase 10 bilhões de dólares que eles deveriam receber, tanto pessoas, CNPJs e CPFs, que eles deveriam receber porque eles supostamente perderam as suas casas, as empresas, terras, inclusive dinheiros depositados nos bancos, porque essas famílias e esses grupos, a maioria deles, a oligarquia cubana, muito vinculada à questão dos cassinos, da prostituição, tudo aquilo que a gente sabe como funcionava Cuba, que era a Las Vegas dos Estados Unidos, né, até os anos 60. Então, aquelas famílias e empresas estadunidenses entraram com um processo na Justiça dos Estados Unidos contra o Estado cubano para receberem indenizações pelo triunfo da Revolução que expropriou essas propriedades dessas empresas e dessas famílias mais ricas de Cuba. Então, isso total se soma como 10 bilhões de dólares e a Justiça dos Estados Unidos também pressiona o governo dos Estados Unidos como um fator importante para não permitir que o governo cubano, o Estado cubano, possa se reerguer economicamente até eles pagarem essa dívida de 10 bilhões. Mas aí, obviamente, é uma disputa que vai além do jurídico, além do judicial, uma disputa ideológica, e a gente sabe como isso acontece. Claro. Mauri, eu quero saber o que você achou dessas reportagens que saíram na imprensa de que existiriam relatos entre a inteligência cubana, incluindo a família do Raul Castro e representantes da CIA e do secretário de Estado estadunidense também, o Marco Rubio. Isso se provou real de alguma maneira? Como é que você está acompanhando esse caso? É o cerco se fechando contra Cuba que estaria empurrando para isso? Ou, na verdade, é uma maneira justamente dos Estados Unidos criarem a sensação desse ambiente? Gabi, eu já trabalhei e eu morei durante um tempo em Cuba. Eu conheço um pouco a realidade cubana. E o governo cubano ele funciona como um monolito.
Não há possibilidade deles tentarem falar com um grupo dissidente do outro e que politicamente possam ser inimigos. Isso não é real. O que eles estão tentando fazer é criar uma inestabilidade, de uma percepção de que o país está dividido. Isso ajuda, obviamente, alguns setores de oposição, e principalmente aqueles setores que eu te falei, dos cubanos que moram na Flórida, de verem uma ação direta ou alguma coisa concreta dos Estados Unidos para debilitar o governo cubano. O que eles alegam é que eles se reuniram com o neto do Raul Castro, que ele é o chefe, o líder do serviço secreto e de segurança interna do país. Lembrando que Raul ainda é o comandante em chefe das Forças Armadas cubanas, para dizer que se eles tirassem o Miguel Díaz-Canel, que é o atual presidente, então eles permitiriam que o filho do Raul Castro assumisse a presidência da República do país. Isso não é verdade. Inclusive, o próprio governo dos Estados Unidos, Marco Rubio e Donald Trump, eles disseram que é mentira o que foi publicado no New York Times, porque não é verdade que eles estão negociando em paralelo para derrubar o Miguel Díaz-Canel. Então, reafirmando, não há essa ruptura. O Estado cubano, ele funciona como se fosse um grande monolito. Não há possibilidade de fratura. Então, isso daí serve muito mais como processo de desinformação, de fake news, para tentar criar um certo ambiente de avanço por parte dos Estados Unidos numa possível desestabilização do país. Algo muito parecido que a gente viu também na Venezuela. Eu ia falar isso. Exato. Dizendo que a Delcy Rodrigues tinha entregue, ela tinha negociado previamente invasão da Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Então, coisa que até hoje, obviamente, não foi comprovada, isso é difícil de acreditar, mas faz parte do processo de desestabilização de qualquer país. Os Estados Unidos vêm fazendo isso desde 1840, quando eles roubaram a metade do território mexicano. Isso não é uma coisa frequente. O que acontece é que a gente vê muito Netflix, a gente vê muito filme, eu me incluo nisso, e dá um sentido de meio teoria da conspiração, é como se fosse uma grande série, uma coisa meio Rambo, né? Meio espião, aí, Missão Impossível. Mas a realidade é que eles realizam esse tipo de operação de desestabilização, inclusive essa para gerar um processo interno em Cuba, mas não é real. Muito obrigada, Mauri. É sempre um prazer te receber e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gabi. Para mim é sempre uma honra. Um abraço a todas e a todos que nos escutam. Estarei sempre à disposição para a gente debater sobre a nossa realidade. Claro, sempre à disposição por aqui também. Um prazer. Até uma próxima. Até mais. Quero convidar você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes também para um convite bastante especial. Aqui no Em Detalhes você já ouviu e também no ICL Notícias a gente falando sobre os desdobramentos, essa teia que não tem fim, que é o escândalo do Banco Master. E já podemos classificar, o próprio ministro da Fazenda já disse que talvez seja o maior escândalo financeiro da nossa história brasileira. Então, estamos preparando um conteúdo especial para você, um documentário original do ICL, reconstruindo de forma completa essa engrenagem bilionária. Porque é tanto detalhe dessa história que a gente até se perde às vezes. É um momento aqui para você acompanhar essa investigação aprofundada, essa linha do tempo que vai nos ajudar a compreender melhor essa história. O lançamento vai acontecer no dia 31 de março, terça-feira, 8 horas da noite, um evento especial com o Eduardo Moreira, a Débora Maganha vai estar lá também. Vai em icl.com.br/estreia, vale a pena garantir sua vaga e acompanhar, você não vai se arrepender e vai ficar por dentro de todos os detalhes dessa história e de mais investigações que a nossa equipe preparou especialmente para você. Seguimos na nossa programação, agora tem Mercado e Investimentos, depois Rolê ICL e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio, tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias.
Informação que importa onde você estiver.